Fala turma, agora vamos ver como tudo funciona e como que a gente faz para dar as entradas, beleza? Bom, é o seguinte, antes de tudo eu tenho que te dar um aviso. Caso fique alguma dúvida na aula, eu recomendo que você assista a aula mais uma vez, até que você tenha certeza que entendeu todos os detalhes, beleza? Até porque eu vou estar ensinando para vocês nessa aula alguns termos que é muito importante que você saiba. Então, é bom dar uma decorada nesses termos para melhorar ainda mais seus resultados, tá? Então, se ficar alguma dúvida, se ficar um pouco confuso, é só assistir essa aula de novo, repetindo, até que realmente todo esse conhecimento entra na sua cabeça e fique fresco, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, antes de tudo, o que você precisa se atentar quando recebe a mensagem lá no grupo? Agora que você já entrou no grupo, agora que você já criou sua conta na corretora, agora que você já sabe como que funciona a corretora, como faz o depósito e tudo mais, vem a parte mais importante, que é o que fazer para estar copiando os sinais que a gente manda lá no grupo do Telegram, beleza? Então aqui tem uma mensagem de sinal de exemplo que a gente deixou aqui, simulando como se fosse um sinal real. Então, dentro dessa mensagem, você tem que se atentar em 6 coisas. A primeira coisa é a moeda. Bom, dentro da corretora existem várias moedas digitais a qual a gente faz a operação. Então, a primeira coisa que você precisa ver é qual moeda que é essa. Então, por um exemplo, nessa mensagem a moeda é a EuroGBP, certo? Essas moedas sempre andam em par, tá bom? Então, é sempre um país barra depois outro país. Fechou? Então, a primeira coisa que você analisa é a moeda, que é o primeiro item aqui. A segunda coisa é o horário. Nesse caso, está marcando 1h40 da manhã. Então, no caso, esse é o horário a qual você vai estar fazendo a operação. E o terceiro item é o tipo da entrada. O tipo da entrada são aqueles 2 botões que a gente precisa clicar. Lembra que eu comentei com vocês que tem um botão que a gente clica para cima, que é o botão verde, e tem um botão que a gente clica esperando que o valor caia, que é o botão vermelho, tá? E os nomes desses botões é simples, é put, quando você está clicando no botão vermelho, esperando que o gráfico caia, e call é quando o botão é verde e você quer que o gráfico suba, certo? Mas pode ficar tranquilo que já eu vou estar fazendo isso daqui na prática com vocês, beleza? Tá, e a quarta coisa que a gente precisa analisar é ver em qual tempo a gente vai estar finalizando a operação. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai estar clicando, operando 1h40 da manhã. E a gente vai estar programando na corretora para que o resultado saia 5 minutos depois que a gente clica. Quer dizer então que essa operação tem 5 minutos de operação. Então, no caso, a gente iria fazer a operação 1h40 e ela vai finalizar 1h45. E isso a gente edita na corretora, beleza? E eu já vou estar explicando para vocês na prática para ficar mais fácil de você entender. E a sexta e última coisa que a gente precisa analisar na mensagem são os gales, que eu já vou explicar para vocês o que é isso, tá? Bom, recapitulando aqui rapidinho, esses são os 2 botões que a gente vai clicar na hora de fazer a operação. Ou a gente clica para cima, que no caso esse botão chama call, certo? Que é o botão verde, que quando a gente clica nesse botão, a gente quer que o gráfico suba e assim a gente ganha dinheiro. Ou a gente clica no botão vermelho, que é o put, que no caso é o botão para baixo, beleza? Que a gente espera que o gráfico caia para a gente estar ganhando dinheiro. Certo? Outra coisa que você vai ver dentro dos grupos são os relatórios, que a gente fala
se a operação foi vencedora ou não. E o que acontece? Para isso, a gente precisa decorar dois nomes, que é o seguinte, é muito simples. Quando você faz uma operação e você tem um resultado positivo, a gente chama de win, certo? Ou gain, tem esses dois nomes, mas é a mesma coisa. Win significa vitória e gain significa ganho, certo? E isso você vai decorar muito rápido, tá? E quando a gente perde a operação, quando ela dá prejuízo, se chama loss. Isso não é algo muito importante, mas é algo que você vai ver no Telegram, os relatórios que a gente manda, então é bom você se atentar. Mas sempre quando tem um win, ele tá verde com um maisinho, um certo, e sempre quando tem loss ele tá vermelho com um xizinho, então é bem fácil de identificar. Win é quando ganha, ou também fala again, tá? São duas palavras, fala ou win ou gain, e loss é quando perde. Pessoal, e agora eu vou explicar para vocês o que é o martingale. Lembra que na mensagem lá embaixo, o último detalhe que a gente precisa saber o que é o gale. O gale nada mais é de uma estratégia que a gente usa que aumenta muito a nossa chance de ganhar. Então o que acontece? Deixa eu subir aqui na primeira mensagem para vocês verem como que funciona. Vamos supor que a gente fez essa entrada 1h40 e a gente clicou em put, certo? No vermelho. E depois de 5 minutos, que é o tempo de expiração, a 1h45, a gente vai saber o resultado, se a gente ganhou ou não. Então, voltando aqui embaixo, o que acontece? Vamos supor lá que a gente pegou o sinal, 1h40, a gente clicou aqui, ó, para baixo. Clicamos aqui. E o que a gente quer que ocorra? A gente quer que o gráfico desça dessa linha amarela. A gente quer que ele desça para baixo. Se ele descer, a gente ganha. Se ele subir, a gente perde. Agora, o que acontece se o gráfico subir? Se o gráfico subir, quer dizer que a gente levou um loss. Quer dizer que a gente perdeu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar o martingale, que é isso daqui que aparece na mensagem. Ó. O gale a gente só usa quando a gente perde a operação. E o que acontece? Logo quando a gente perde a operação, a gente clica no put de novo. A gente repete a mesma operação, só que dobrando o valor para recuperar o investimento. Então, nesse caso aqui, ó, a gente estava operando, a gente clicou para baixo para o gráfico descer e o gráfico subiu. Então, quer dizer que a gente perdeu a operação. E vamos supor que a gente fez uma entrada de R$10. Então, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a nossa entrada para R$20 e vai clicar para baixo de novo, esperando que o gráfico desça. E o que acontece? O que pode acontecer? O gráfico pode subir de novo e a gente pode estar perdendo de novo essa operação. E o que a gente faz? A gente usa o segundo gale, igual está aqui na mensagem, ó. Se a gente perder, a gente vai usar o segundo gale. Então, a gente vai operar de novo, clicando para baixo, no put, dobrando a operação. Então, no caso, a gente tinha entrado com R$40. Perdão, a gente tinha entrado com R$10 a primeira vez. Aí a gente perdeu a primeira operação. Aí a gente entrou com o primeiro gale, perdemos de novo. E isso a gente tinha dado uma entrada de R$20. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar o segundo gale, colocando uma entrada de R$40, clicando de novo para baixo, esperando que o gráfico abaixa. E o que vai acontecer?
o gráfico vai abaixar e a gente vai ganhar a operação. E nesse caso, a gente vai recuperar todo o prejuízo que a gente teve nas duas primeiras operações que a gente perdeu e a gente vai lucrar ainda mais, beleza? Pode ser que fique um pouquinho complicado de você entender eu tentando explicar isso para você na teoria, só que na prática vai ficar bem certa. Só que só para reforçar, recapitulando, o Gale a gente só usa quando a gente perde. Então, se a gente faz a operação e a gente perde, a gente repete a mesma operação de novo, dobrando o valor que a gente tinha investido. E se a gente perder de novo, a gente usa o segundo Gale, dobrando a operação e repetindo o botão que a gente tinha clicado, beleza? Bom, agora na próxima aula eu vou estar explicando para vocês. Na realidade, eu não vou nem estar explicando, eu vou estar fazendo na prática, tá? Caso fique um pouquinho confuso, caso você esteja um pouquinho perdido, assista essa aula de novo ou então assista a próxima aula, que eu fazendo na prática, tudo vai ficar muito mais simples e a sua mente vai clarear. Então, te vejo na próxima aula.